O que é o manganês? O elemento químico manganês pertence à classe dos metais de transição. É um metal abundante que ocorre na forma de minerais, sendo importante elemento para a vida animal e vegetal. Outro fim é considerado um elemento estratégico na economia mundial, pois tem um amplo uso comercial e distribuição geográfica desigual. Então, a diferença entre eles consiste em que a bioacumulação trata sobre o acúmulo de metais no organismo, enquanto a biomagnificação é a transferência para outros organismos. Assim, os predadores do topo têm maiores concentrações dessas substâncias do que suas presas. O manganês é um metal de transição e um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, usado principalmente como aditivo no aço, em ligas metálicas, pilhas de baterias secas, fertilizantes, compostos orgânicos para secagem de tintas e reagentes químicos. Encontrado nas águas dos rios, tem origem muitas vezes do solo devido à liberação direta no leito e nas margens dos rios, ou então vinculado pelo ar, e grande parte se deposita junto ao sedimento no fundo, podendo ser bioacumulado pelos níveis tróficos inferiores. Esse metal é ativador de diversas enzimas necessárias para a síntese da hemoglobina, para o crescimento, reprodução, formação óssea, produção e secreção de insulina e para a prevenção de dano celular. Entretanto, elevadas concentrações podem alterar negativamente o organismo, ocasionando modificações na regulação iônica e a osmorregulação. Além de alterações metabólicas nos peixes, a toxicidade do manganês pode sofrer influência de parâmetros de água como o pH e a temperatura e variada intensidade de acordo com a espécie e estágio de vida. Animais expostos a altas concentrações de manganês apresentam mudanças na atividade normal do sistema endócrino, principalmente alterações na produção de secreção do hormônio sexual. Bioacumulação, ela se refere-se ao cúmulo do produto químico tóxico no corpo e no organismo vivo, enquanto a biomagnificação é o aumento da produção desse produto químico tóxico ao longo da cadeia alimentar. A persistência de metais como contaminante ambiental garante efeitos ao longo do tempo, mesmo após interrompida sua emissão. Entre os metais mais relevância se encontra o manganês. Portanto, a bioacumulação ela ocorre quando a taxa de acumulação é muito maior do que a taxa de remoção. Se o tempo de vida da substância for maior, o impacto disso também será maior. Normalmente, os rins são responsáveis pela remoção da maioria das substâncias desejadas do corpo. O sangue os transporta para os rins e então a produção de urina ocorre por meio de filtração e reabsorção seletiva. Para remover toxinas como a urina, eles devem ser solúveis em água, portanto, substâncias bioacumulativas são normalmente solúveis em gorduras e não é possível quebrá-las em moléculas menores. Portanto, elas tendem a permanecer no corpo. A biomagnificação é o aumento da concentração de uma substância tóxica ao longo do tempo, ao passar de um nível inferior para o nível superior da cadeia alimentar. Os poluentes devem ter vida longa para causar biomagnificação. Além disso, deve ser móvel para que entre facilmente nos sistemas biológicos por meio de alimentos ou água. Se não for possível, pode permanecer dentro de um organismo e não passará para o próximo nível trófico. Além disso, se forem solúveis em gordura, tende a permanecer nos corpos dos organismos por um período mais longo. O manganês pode acumular-se em alguns organismos, como algas, moluscos e alguns peixes. Riscos para a saúde humana. O manganês afeta gravemente o sistema nervoso central quando ocorre contaminação crônica, levando então ao desenvolvimento de doenças degenerativas como Parkinson. Por esses e outros efeitos prejudiciais é que o manganês é considerado tóxico e está na lista dos metais pesados. A ingestão crônica superior a 3 miligramas leva ao quadro de manganismo, ou seja, a intoxicação por consumo de manganês.
Fazendo uma observação importante, é que ainda é nebuloso para a ciência o modo como esse elemento provoca alterações nas diferentes vias metabólicas, conjunto de reações químicas para a manutenção do equilíbrio dinâmico necessário à sobrevivência dos organismos. Mas fazendo uma breve explicação sobre o efeito do manganês ao sistema nervoso central, pode ser exemplificado por meio da toxicocinética, que no processo de distribuição, quando o indivíduo administra esse elemento químico via oral, por exemplo, na contaminação pela água, que pode ser proveniente ou do sulfato de manganês ou do cloreto de manganês presentes no solo, esse, ao reagir com a água, forma um complexo que penetra facilmente no organismo, porque os íons de manganês ficam livres entre as moléculas de água. Quando dissolvido, este metal atravessa a massa cefálica, acumulando-se gradativamente no cérebro, levando então à neurotoxicidade. Já os riscos ao meio ambiente, a acumulação do metal em indivíduos saudáveis estaria ocorrendo por sua alta incidência na água e no solo. A poluição dos sistemas aquáticos por elementos traço, que ocorrem naturalmente em níveis de parte por milhão ou também abaixo disso, vem sendo reconhecida como um problema que pode representar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. No caso de contaminação do manganês nas plantas, por exemplo, principalmente cultivadas em solos ricos em humus, essas apresentam pH menor ou igual a 5,5. Outros sim também podem apresentar manchas marrons em folhas de plantas jovens. A OMS, Organização Mundial da Saúde, de um lado, recomenda 400 microgramas por litro de água para o consumo humano como limite toxicológico, mas já para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o limite a ser seguido é de 100 microgramas por litro. Processos de descontaminação e revitalização da região. Os processos de descontaminação ocorrem utilizando duas técnicas, como a biorremediação e a fotorremediação. A biorremediação é definida como sendo o uso de processos biológicos para degradar, transformar e ou remover contaminantes de uma matriz ambiental, como a água ou o solo. Já a fitorremediação consiste em uma técnica que utiliza plantas para ajudar a diminuir a poluição de solos, águas e até mesmo do ar. Um exemplo para a técnica de biorremediação é o uso de bactérias. Um estudo feito pelo IFMG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, mostrou a utilização dessas nos rejeitos despejados na barragem de uma empresa mineradora no Rio Doce, no município de Mariana, com microbianos acidófilos, que são micro-organismos que preferem viver em condições ácidas, como o Citiobacillus ferroxidans e o Sulfobacillus sp. Além desses, outros também são destaque por apresentarem metabolismo oxidativo de minerais, como as pseudomonas, Burkholderia, Bacillus e Rhizobium. Agora, falando sobre o método de fitorremediação, o 12º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas realizou uma avaliação de remoção do manganês em efluente sintético através da utilização de plantas aquáticas. Foi visto que a retenção desse metal pesado varia de acordo com as espécies das plantas que podem apresentar potencial fitorremediador, como a planta musgo de Java, que apresentou remediação do manganês em solução aquosa, obtendo taxas de remoção de 87% para um período de 7 dias, e a planta aguapé, que apresentou taxa de remoção de 84%, porém, em um período de 14 dias, e devido a isso, não foi considerada então com uma alta potência de remediação para as áreas contaminadas. Outro sim, a planta musgo de Java apresentou não só resultado satisfatório pela sua remediação, como seu baixo custo para aplicá-la ao processo de fitorremediação. Nessas imagens, temos um esquema também exemplificando os processos de biorremediação, in situ, em que ocorre a retirada do material contaminado para ser tratado em outra região. E a fitorremediação, que é in situ, ou seja, ocorre no mesmo local com material contaminado. Outro sim, faça uma avaliação da natureza de um ambiente contaminado, como o solo, a água, sedimentos e etc., para a realização de uma caracterização e planejamento dessa contaminação, pois assim decidirá qual a melhor forma de remediação, se será in situ ou ex situ.